Eu nem sei quanto tempo demorou, mas confesso que lágrimas de felicidade transbordaram dos meus olhos ao rever King Diane, e finalmente também todos os seus 7 filhos. Número esse que muitos acreditam que faz referência aos 7 pecados capitais. E além disso, muitos acreditavam, assim como eu, que ter tantos filhos assim abriria a possibilidade da gente ver diferentes variações de híbridos, gigantes barra fadas. Mas aparentemente isso não aconteceu. Inacaba, inclusive, deixa isso bem exposto ao dividir os filhos em 2 grupos nessa imagem que destaca toda a família, com os filhos que parecem gigantes à direita e os que parecem fadas à esquerda, sendo que um deles, ao lado das fadas, aparenta conseguir voar sem ter asas, ao mesmo tempo que é bem menor em relação aos demais, já que Tiori e a fada semelhante ao Rebran são de um tamanho maior do que o padrão de uma fada normal. Já do outro lado, 2 das filhas gigantes são muito mais altas que as fadas, mas também muito mais baixas que os gigantes. E a terceira filha gigante parece estranhamente mais jovem e me lembra bastante a pequena Diane, o que pode significar que os genes gigantes são muito mais fortes nela e estão fazendo com que ela amadureça mais lentamente. Enquanto no meio temos o Murta, seu nome no japonês, ou Murtley, seu nome no inglês, que seria, na minha opinião, o mais intrigante e interessante de todos, já que ele parece não ter herdado nenhuma característica visível de nenhum dos 2 clãs, parecendo até mesmo um humano normal. E quanto à personalidade de cada um deles, eu acredito que cada um terá uma personalidade bem distinta. Onde eu chuto, que uma das gigantes aparenta ser bem mais elegante, centrada e madura, enquanto a outra parece ser mais ousada, descontraída e confiante de si mesma. Já a mais pequena das gigantes parece gostar de se divertir, ser bem travessa e não ter medo de encarar desafios. O pequeno King de cabelo rosa parece introvertido e indiferente, mas ainda assim muito observador. Posso estar errado, mas ele provavelmente quer mostrar o quão legal ele é, enquanto na realidade ele pode ser muito desajeitado e facilmente envergonhado. Ou seja, é bem provável que não só na aparência, mas na personalidade também ele seja o mais parecido com King. A fada, que me lembra um pouco o Helbran, me parece ser aquele típico cara descontraído que provavelmente não quer assumir responsabilidades. Já a Tioré, eu confesso que ela me assustou um pouco inicialmente, mas ao mesmo tempo me deixou muito curioso para ver mais dela e principalmente sua interação com outros personagens, pois ela é bem divertida e meio boba, parecendo ficar animada com situações que normalmente deixariam outras pessoas apreensivas ou desconcertadas. Além de ser extremamente sincera, como foi ao expressar sua opinião sobre o Percival e também sobre os sentimentos do Naxx. Fora que a gente sabe que ela tem uma habilidade bem peculiar de invocação, podendo invocar criaturas distintas que representam cada um dos 7 pecados capitais, além de uma habilidade incrível de poder convocar e usar como arma caules da árvore sagrada. E assim, por mais que a gente não conheça os demais, eu acho que vai ser bem difícil superar a Diori. Eu acredito que seria bem legal se ela pudesse entrar no elenco principal como substituta do Jade ou algo assim, pois só de imaginar os tipos de situações que poderiam acontecer por causa dela, eu já começo a rir à toa. Fora que ela demonstra, ter uma grande afinidade com Tristan, e essa relação com certeza iria provocar um pouquinho de ciúmes na Isolda, Olha só, eu querendo ver a discórdia. Mas talvez, depois da Tioré, ou até mais do que ela, o Murta seja o personagem que mais nos intriga, pois ele realmente não se parece nada com seus pais, tanto visualmente quanto em personalidade.
Além de que ele foi o primeiro depois da Chiori a ter um certo destaque, e os rumos dos acontecimentos também indicam que ele estará no centro dessa nova trama que começa a se desenrolar. Mas qual será o segredo de Murta? Porque ele não se parece com seus pais, porque ele aparenta não ter nenhuma característica dos gigantes ou fadas. E a resposta para esse mistério pode já ter sido dada pelo Nakaba, a começar pela cena que mostra a família reunida, pois, como eu citei, existe uma clara divisão aqui, com os filhos com características de gigantes à direita e aqueles com características de fadas à esquerda, e o Murta no meio, o que poderia indicar duas opções: que ele seria o único a ter características de ambos os clãs, ou de simplesmente não ter nenhuma característica dos dois. E aqui eu acho que a segunda opção é a mais provável. Já essa outra imagem, que é a capa do capítulo, mostra o Murta de frente para o outro lado em comparação com todos os seus irmãos, o que pode indicar duas coisas também. A primeira é que ele seria a ovelha negra da família, o que sempre discorda ou tem pensamentos diferentes, ou que esteja representando que ele não faz parte daquela família. Claro, na questão dele não ser do mesmo sangue, né? Pois mesmo que Murta seja um irmão adotivo, isso não quer dizer que ele não foi aceito por eles, pois tenho certeza que todos os consideram como irmão de verdade, assim como King e Diane, que o enxergam como o verdadeiro filho. E um outro detalhe importante que também pode fortalecer essa possibilidade, já que Murta ou Murtle não é um nome baseado em nenhum personagem arturiano, ao contrário de Chioré. Portanto, se os nomes dos outros filhos seguirem o mesmo padrão da Chiori, vai deixar ainda mais claro que Murta não é de fato filho de sangue de King e Diane. Mas essas não são as únicas evidências que o Nakaba nos mostrou, pois no contexto central desse capítulo, tudo acaba convergindo para a possibilidade gritante de que o Nassens pode ser o verdadeiro filho de King e Diane. Isso devido ao evento chamado Changeling, que literalmente significa criança trocada. E esse termo e o conceito dele realmente existe dentro do folclore europeu e de algumas mitologias, sendo basicamente o que a gente viu acontecer dentro desse capítulo: o filho de uma fada sendo trocada secretamente por um bebê ou uma criança humana. E o fato do Nassens dizer que basicamente aquele bebê era ele daquela época entrega praticamente que o mesmo aconteceu com ele, e que no fim acaba fazendo muito sentido, a começar pela forma de como Nassens foi abandonado e encontrado por Ordo. Nanto! Ningen no akachan? Okizare ni sarete shimatta no deshou ka? O olhar estranho e triste de King e Diane para Nassens ao perceber que ele não consegue tratá-los de uma forma menos formal, se colocando no lugar de alguém que não merece tanta importância ou valor como King e Diane tentam lhe dar. A preocupação de King em relação à saúde de Nassens também parece implicar em algo mais profundo. O fato de King ter perguntado a ele como está sua saúde no Reino das Fadas e Nassens responder que está até se sentindo melhor do que nunca, pode indicar inclusive que se uma fada permanecer muito tempo longe do Reino das Fadas, isso pode acabar tornando ela mais fraca, tanto fisicamente quanto magicamente, o que explicaria perfeitamente o estado de saúde debilitado do Nassens. Inclusive, eu me recordo de uma conversa entre King e Elaine, onde ela supõe que a capacidade de King de ler mentes enfraqueceu porque ele passou muito tempo longe do Reino das Fadas. Com a Diane, não é? Eu li a sua mente. Você lembra? Também conseguia fazer isso.
Será que é porque está longe da Floresta do Rei das Fadas há tanto tempo e aí não consegue fazer mais isso? Portanto, se uma criança fada for criada longe da árvore sagrada e do reino das fadas e com a mentalidade de que ele é humano, essa criança nunca sentirá ou tentará fazer qualquer coisa de uma fada. Aliás, a magia do Narsens já foi até mesmo apontada pelo Hendrickson como algo incomum entre os humanos, mas que ele viu habilidades semelhantes em fadas. O humano com interrogação na sua ficha dentro do fanbook também era já um outro indicativo. E por fim, King dizendo para Murta que Narsens era diferente. Portanto, nesse ponto da história, já acho difícil, não imaginar que Narsens seja o verdadeiro filho de King Diane, o filho que foi trocado quando ainda bebê pelo Murta. No entanto, se for realmente isso, existem alguns pontos que o Nakaba irá precisar explicar melhor. Pois afinal, como exatamente isso aconteceu? Como alguém consegue tirar uma criança dessa forma logo desses dois pais? E o que eles fizeram depois? Porque não conseguiram encontrá-lo, já que Narsens não estava em um lugar remoto, de difícil acesso, ele estava livre. Era só um desfiladeiro que inclusive viviam fadas por lá. E agora, será que King e Diane já sabem que o Narsens é o filho perdido deles ou apenas desconfiam? Pois aquelas perguntas do King poderiam também indicar que ele estaria curioso sobre a reação corporal e mental do Narsens dentro do reino das fadas, porque King saberia que apenas as fadas se sentem melhor dentro do reino, e estaria, portanto, apenas suspeitando da raça de Narsens, ou de que ele poderia ser o filho deles. E Murta, será que ele também saberia que não é filho de sangue? Pela sua reação ao Changeling e a forma de demonstrar uma preocupação e um esforço maior do que seus outros irmãos para proteger o reino das fadas, pode indicar que aparentemente ele sabe da verdade e que se sente no dever de se esforçar mais que os outros para provar não só para eles, mas como para si mesmo que ele é digno de estar ali. Portanto, são muitas questões para quase uma certeza. Mas me respondam vocês agora aí nos comentários. O que vocês acham de tudo isso? Será que um dos maiores mistérios dessa nova história está prestes a ser revelado? Narsens é ou não filho de King Diane? Vamos continuar conversando aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!